Se Vladimir Alexandrovich ficou ofendido, eu peço desculpas a ele por essas palavras. Talvez eu não devesse ter... A Ucrânia forçou Lukashenko a se render sem realizar uma única operação militar e apagou a equação da frente norte de Vladimir Putin на mesa. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми. O líder bielorrusso Alexander Lukashenko, em uma entrevista que deu no dia 15 de junho, mostrou que perdeu a fé no exército de Putin e acendeu o pavio de uma traição diplomática silenciosa. Se Vladimir Alexandrovich ficou ofendido, eu peço desculpas a ele por essas palavras. Talvez eu não devesse ter... O ditador, ao ver as ameaças assimétricas além da fronteira e a possibilidade de uma frente de 1.500 quilômetros se abrir na mesa, recuou com visível medo, pediu desculpas oficialmente à Ucrânia e retirou-se, declarando que não considera realista que o exército russo alcance uma vitória militar. Lukashenko está questionando abertamente a visão de guerra do Kremlin. A Ucrânia está conseguindo tanto neutralizar a ameaça massiva no norte, quanto levar a aliança ao pânico internamente, dispersando-a. Para entender o pano de fundo da retirada de Lukashenko, em pânico e medo, na verdade, basta olhar algumas semanas atrás. O que está diante de nós não é um súbito esclarecimento diplomático, mas uma realidade de inteligência assimétrica que o quartel-general da Ucrânia colocou na mesa. No final de maio de 2026, o comandante das Forças de Veículos Aéreos Não Tripulados da Ucrânia, Madiar Brovdi, emitiu um aviso muito claro à administração de Minsk, anunciando publicamente que haviam identificado 500 alvos estratégicos potenciais em território bielorrusso. Imediatamente após este anúncio, o Estado-Maior bielorrusso calculou racionalmente que, em um cenário de guerra potencial, a linha de frente se expandiria por 1.500 quilômetros. A frase que Lukashenko destacou imediatamente em sua entrevista de 15 de junho: a frente se expande por 1.500 quilômetros. Nem nós nem os russos podemos garantir isso, foi a expressão externa do pesadelo racional criado por esses 500 alvos. Um trecho de fronteira de 1.500 quilômetros composto por terrenos florestais e planos, em grande parte desprovido de barreiras naturais de defesa, cria uma lacuna de segurança incontrolável para um exército com apenas 45.000 efetivos ativos. O exército bielorrusso carece de profundidade operacional para proteger as instalações estratégicas atrás dele, enquanto tenta manter essa linha massiva. O mapeamento de Kiev e das profundezas de um país vizinho, isso claramente era uma tarefa muito além da observação comum. O processo envolve muito mais do que uma operação de observação comum. Esta imagem, emergindo da operação integrada de inteligência de sinais, dados de satélite e ativos humanos no terreno, tornou necessário que Lukashenko descrevesse seu país como um livro aberto. Na primeira camada, as plataformas de alerta da OTAN que escaneiam o espaço aéreo além da fronteira e os sistemas de satélite de alta resolução estão continuamente transferindo as assinaturas térmicas das bases militares bielorrussas, estações de radar e centros logísticos para o conjunto de dados. No segundo nível, elementos de inteligência local, como a rede de partidários ATERCH, que conduz operações eficazes dentro da Rússia, estão fornecendo confirmação física dessas coordenadas nas redes ferroviárias da Bielorrússia e ao redor de instalações industriais. Na fase final, unidades de análise ucranianas estão processando centenas de milhares de pontos de dados por mês, preparando a matriz de alvos que interromperia as funções vitais do país. O perfil desses 500 alvos identificados revela a verdadeira vulnerabilidade da Bielorrússia. A lista inclui não apenas guarnições militares, mas também as unidades de suporte vital e industrial do Estado e depósitos de combustível. Em um plano onde até mesmo uma superpotência com vasta geografia e recursos está mostrando lacunas estratégicas na proteção de seus próprios centros financeiros, é logisticamente bastante difícil para um país espremido em uma geografia estreita resistir a essas ameaças assimétricas. A mente estatal bielorrussa, ao examinar como bilhões de dólares em refinarias estratégicas e enormes centros de energia dentro da Rússia foram desativados por sistemas assimétricos, foi forçada a aceitar que sua atual arquitetura de segurança havia colapsado. A estrutura geográfica da Bielorrússia, com seu ponto mais distante estando a apenas 350 quilômetros da fronteira ucraniana, transforma o país em um alvo acessível para sistemas não tripulados Flamingo, com um alcance de 3.000 quilômetros.
A rede de defesa aérea de Minsk consiste predominantemente em baterias S-300 de geração mais antiga, projetadas principalmente para alvos em alta altitude. Avalia-se que essas baterias estáticas têm uma capacidade bastante baixa para fornecer proteção contra sistemas compostos avançando em enxames a baixa altitude. Embora hospede sistemas com capacidade nuclear, a Bielorrússia, com suas redes de defesa aérea de geração mais antiga, é efetivamente tornada indefesa contra drones autônomos modernos, com alcance de 3.000 km. A situação da capacidade blindada no campo também não pinta um quadro diferente. Os tanques T-72B, que formam a espinha dorsal das unidades blindadas, possuem uma vulnerabilidade sistêmica contra mísseis Javelin de ataque de precisão vindos de cima e drones FPV carregando munições inteligentes. As forças aéreas consistem em aeronaves Su-25 e MiG-29 que não atendem aos padrões da quarta geração e enfrentam problemas de sobrevivência contra sistemas avançados de defesa aérea. O ditador, descrevendo seu próprio país como um livro aberto para o exército ucraniano, viu claramente o abismo entre a assimetria tecnológica que enfrentava e seu inventário militar. O quartel-general ucraniano, sem usar uma única força militar, levou seu oponente ao ponto de rendição na mesa sem disparar uma única bala. Apenas demonstrando sua capacidade de inteligência. Um chefe de Estado aparecendo nas telas de televisão e recuando ao dizer "meu país é muito vulnerável", não pode ser interpretado apenas como uma manobra diplomática. Esta situação é a expressão externa de uma expectativa de colapso estrutural profundo e um medo de estrangulamento logístico. A imagem que Lukashenko observa sem desviar o olhar é a de seu aliado, a Federação Russa, tornando-se indefensável contra os movimentos assimétricos da Ucrânia em seu próprio território. Conforme confirmado por analistas de inteligência de fonte aberta com dados de satélite da empresa NASA, as operações assimétricas de longo alcance da Ucrânia criaram perdas de produção significativas em 38 refinarias de petróleo estratégicas no interior da Rússia. Como uma reação em cadeia dessa situação, contrações notáveis e crises de abastecimento na logística de combustível estão sendo atualmente vivenciadas em aproximadamente 55 regiões da Rússia, incluindo São Petersburgo e Moscou. Interrupções parciais em postos de gasolina, dificuldades no fornecimento de diesel para atividades agrícolas e flutuações nas redes de transporte comercial provam o quanto até mesmo um grande produtor de energia pode ser afetado pelos efeitos colaterais de operações transfronteiriças. Esta imagem, onde até mesmo a Rússia, com seus enormes recursos subterrâneos e profundidade geográfica, está lutando para manter a logística de combustível em 55 regiões, mostra o verdadeiro custo da guerra na retaguarda. Quando o líder bielorrusso adapta essa imagem à sua própria economia pequena, fechada e centralmente dependente, ele compreende a gravidade do risco de forma muito mais clara. A Rússia pode tentar gerenciar seus problemas atuais de abastecimento, espalhando-os ao longo do tempo, criando rotas ferroviárias alternativas e ativando dinâmicas massivas do mercado interno. Mas a Bielorrússia não tem essa flexibilidade geoeconômica ou profundidade estratégica. O coração do fornecimento de energia do país, a espinha dorsal do mercado interno e da indústria, está ligado a uma única grande estrutura. A refinaria de Mosir é uma consequência natural da lógica militar que esta instalação esteja no centro daquela lista de 500 alvos coordenada pela unidade de Madiyar. Em uma potencial escalada, essa refinaria perder sua função não significa uma simples flutuação de combustível para a Bielorrússia, mas o fechamento das funções logísticas do Estado. Existe uma onda de ameaça muito mais interna e orgânica que fez Lukashenko deixar a mesa, o regimento Kastus Kalinowski. Cidadãos bielorrussos que foram forçados a deixar o país devido à pressão estatal durante o turbulento processo político de 2020 transformaram-se hoje em uma estrutura militar regular com alta experiência de combate dentro das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com dados do Centro de Pesquisa, esses voluntários, num total de cerca de 5.000, experimentaram táticas de guerra moderna no terreno, desde a defesa de Kiev até as trincheiras de Bakhmut. Esta unidade não é apenas uma legião realizando defesa de fronteira, é uma organização altamente motivada cuja razão de existência é alcançar uma transformação política na Bielorrússia, possuindo unidades especiais de evacuação e operação, como o Batalhão Volat. Esta estrutura é um elemento de pressão demográfica muito mais perigoso para o regime bielorrusso do que mísseis.
Se a administração de Minsk tivesse enviado seu exército para aquela ampla linha de frente de 1.500 quilômetros, teria sido forçada a enfrentar esses soldados experientes, falando sua própria língua e equipados com doutrinas de guerra assimétrica. Como o exército bielorrusso de 45 mil soldados, composto por recrutas com prática de combate limitada, reagiria contra essa força é uma grande questão analítica. Uma fraqueza de comando ou possível motim ocorrendo dentro de unidades sobrecarregadas por dificuldades logísticas é o principal risco de segurança interna do regime. O ditador está evitando o conflito ao dar um passo racional para trás, a fim de prevenir não apenas os sistemas assimétricos vindos de fora, mas também a ruptura das falhas militares e políticas internas. Quando examinamos essa pressão geoeconômica através de uma lente global, as preocupações logísticas de Pequim adicionam um peso enorme ao processo. A Bielorrússia é uma das rotas de trânsito bastante vitais do projeto Cinturão e Rota da China, que se estende até a Europa valendo bilhões de dólares. As principais pontes ferroviárias e artérias comerciais pelas quais produtos de origem chinesa chegam ao mercado europeu por via terrestre passam por esta geografia. Por trás deste movimento repentino de neutralidade e pedido de desculpas, pode estar a pressão geoeconômica silenciosa, mas significativa, que Pequim, não querendo que suas próprias cadeias de abastecimento se transformem em um campo de batalha, está exercendo sobre Minsk e Moscou. A visão de comércio intercontinental da China rejeita racionalmente que a Bielorrússia se transforme em uma zona de conflito ativo, que os prêmios de seguro globais disparem e que o fluxo logístico pare. Esta situação está enfraquecendo a influência operacional de Moscou sobre seu próprio aliado regional, arrastando o Kremlin para um isolamento diplomático. Uma doutrina militar perde oficialmente sua validade quando os parceiros próximos que a defendem veem as realidades estratégicas e deixam a mesa, e o Kremlin está atualmente posicionado no centro dessa solidão diplomática. Esta divergência diplomática se transformou em uma traição planejada e silenciosa dirigida a Vladimir Putin ao longo do processo. Uma frase racional que Lukashenko expressou na televisão, direcionada diretamente à visão militar do Kremlin, é um indicador de que a aliança supostamente inabalável está enfraquecendo. A avaliação fria do ditador de que não considero realista a vitória militar da Rússia ou da Ucrânia devastou a narrativa de supremacia absoluta que Moscou impõe ao seu próprio público no nível aliado. A administração do Kremlin, que vem enviando a mensagem "tudo está ocorrendo conforme o planejado" há anos, está vendo seu mais importante apoiador externo perder a fé em seu exército diante da imprensa mundial. Esta mudança de discurso é, na verdade, uma expressão externa das fissuras de elite que ocorrem nas dinâmicas internas da Rússia. Enquanto o ideólogo Zakhar Prilepin afirma que o sucesso duradouro não virá com a estrutura militar atual, o analista militar Igor Korotchenko, afiliado ao Kremlin, está emitindo avisos de que o período vindouro será mais difícil devido às interrupções logísticas vivenciadas. O membro da Duma Vyacheslav Markaev está destacando o peso do fardo econômico ao chamar a atenção para o risco de agitação social internamente. Enquanto várias figuras do círculo interno ao externo de Putin estão percebendo o desgaste no terreno, a ação de Lukashenko está servindo como o endosso internacional dessa descrença geral. Ao enfatizar que nenhuma ação operacional em direção à Ucrânia deve ser esperada de seu território, a Bielorrússia removeu da mesa a possibilidade de uma frente norte que a Rússia mantinha em suas reservas estratégicas. O líder que projeta uma imagem de lealdade a Putin está, por outro lado, habilmente construindo uma rampa de escape diplomática ao se desculpar com Zelensky. De acordo com detalhes publicados pela Medusa, Lukashenko, ao relatar uma conversa privada que teve com Putin, está apresentando seu próprio desejo de neutralidade como se fosse a decisão do líder russo, usando a expressão "ambos consideramos inaceitável ser arrastados para a guerra". A projeção de poder regional da Rússia foi em grande parte reduzida a um estado de encerramento com esta política de isolamento, de fato aplicada por seu parceiro estratégico, agora adicionada aos processos administrativos e econômicos que a Rússia está vivenciando internamente. A traição silenciosa de Lukashenko em relação a Putin não termina aí. Nos últimos meses, ele realiza exercícios nucleares chamativos junto com Moscou, mas logo depois faz a confissão: estamos muito vulneráveis militarmente, eliminando assim a dissuasão desse exercício.
Enquanto as promessas da Frente Norte estão sendo discutidas, ele fecha as portas dizendo claramente: não esperem ação militar do meu território. Quando olhamos para as consequências de segunda e terceira ordem, a retirada estratégica radical da administração de Minsk está corroendo a dissuasão da Frente Norte da Rússia e a doutrina do corredor de Suwałki no nível diplomático. Vemos que a Bielorrússia se transformou em uma estrutura praticamente fechada, espremida no torno de ameaças militares e de inteligência diferentes, mas coordenadas, de todas as 4 direções. No oeste, a abrangente rede Escudo do Leste construída pela Polônia, a visão de alcançar uma capacidade de exército massiva de 500 mil efetivos e os caças F-35 adicionados ao inventário estão mudando completamente o equilíbrio de segurança regional. No norte, o fortalecimento da fronteira lituana com pesadas fortificações militares e redes de sensores modernos e o exército alemão destacando uma brigada blindada totalmente equipada fora de suas próprias fronteiras pela primeira vez na história moderna, bloquearam as opções militares de Belarus voltadas para o exterior. Os exercícios em grande escala da OTAN, realizados na região, envolvendo elementos aéreos, terrestres e marítimos com 30 mil militares, não estão deixando à administração de Minsk qualquer espaço diplomático para manobrar. A doutrina do corredor de Suwałki, que teoricamente mantinha na mesa a possibilidade da Rússia estabelecer uma conexão logística terrestre com Kaliningrado, caiu efetivamente para o status de destruída com este passo de neutralidade tomado pela administração de Minsk. A permanência da Bielorrússia fora da equação do conflito ativo permitirá que a OTAN fortaleça sua arquitetura de segurança no Mar Báltico e na Europa Oriental com uma facilidade sem precedentes. Em outras palavras, Lukashenko está desempenhando o papel de lealdade na frente de Putin enquanto corre rapidamente em direção à porta de saída pelas suas costas. Esta fuga pragmática é uma traição silenciosa que Putin claramente vê, mas na qual não pode intervir. Neste ponto, onde interesses geopolíticos e sobrevivência pessoal colidem, o líder bielorrusso está realizando um impecável exercício diplomático de equilíbrio. O cálculo do ditador é bastante simples. Se Putin de alguma forma vencer, a administração de Minsk continua como um estado satélite no sistema atual. Mas, se Putin perder, o regime está em perigo. O regimento Kalinowski entra pela fronteira. As pressões econômicas aumentam e começa a revolta civil. No cenário em que a Bielorrússia entra na guerra, a Ucrânia ataca todos os 500 alvos críticos, a frente doméstica se abre, e a Polônia, com forças da OTAN que construíram um exército massivo no oeste, entram na equação. A solução é sobreviver dizendo: não vou me envolver para todos, enquanto vende uma imagem de lealdade a Putin. No entanto, à medida que a pressão assimétrica aumenta, essa ilusão de neutralidade perde sua credibilidade aos olhos do Kremlin a cada dia que passa. O aviso de 500 alvos de Madiar, direcionado à Bielorrússia, a partir de seu quartel-general, e o impasse de defesa criado pela frente de 1.500 quilômetros, foi uma marreta diplomática que mudou o curso de um aliado. A administração de Minsk, que havia fornecido apoio logístico para as operações da Rússia por 4 anos, rapidamente se distanciou das fantasias militares quando percebeu as flutuações de combustível se espalhando por aproximadamente 55 regiões, além da fronteira, e as refinarias danificadas. Esse pedido de desculpas histórico e a ênfase na vulnerabilidade vindos das telas de televisão são um reflexo direto do medo racional de que a infraestrutura estatal possa ser rapidamente devastada diante de uma pressão assimétrica. A traição silenciosa de Lukashenko contra Putin ao questionar as chances de vitória do exército russo mostra as fissuras na rede de alianças do Kremlin. Enquanto o exército ucraniano virou a equação da Frente Norte a seu favor sem realizar uma única operação militar, Vladimir Putin foi empurrado para uma profunda solidão estratégica, onde até mesmo os parceiros em quem confiava perderam a fé em sua capacidade militar. Então, o que você acha sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por nos escolher.